Fala Vascaíno, Jean RVC na área. Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje, 127 anos de Vasco da Gama, dia 21 de agosto de 2025. O Vasco completa 127 anos. O Vasco, esse nosso amado clube, né, que tanto nos orgulhou, né, de tantas glórias e vitórias e tanta gratidão que nós temos com o passado do Vasco. Mas um Vasco que hoje que nos mostra aí um grande desafio, né, uma grande dificuldade e uma grande responsabilidade que nós vascaínos temos de estar diariamente fiscalizando e vivenciando o Vasco para que a gente possa sair dessa situação que a gente está. Vamos falar também do jogo de ontem contra o Juventude, a derrota fora de casa para o Juventude. Vamos trazer uma opinião aí a respeito também da janela de transferências, que o Vasco está em busca de reforço e nós estamos aí na situação que nós estamos no Campeonato Brasileiro e precisamos aí de uma definição quanto antes. Hoje o Vasco completa 127 anos. Hoje foi feita a alvorada, né, no qual o Pedrinho, junto com os demais membros da diretoria, promoveram um evento em São Januário. E nessa oportunidade o Pedrinho ele gravou um vídeo, né, que está circulando na internet, no qual o principal ponto do discurso dele foi mencionar a respeito da união. Eu acho que precisa de união nesse momento, né? Pregando um discurso aí um pouco, na minha opinião, demagogo da parte do Pedrinho, né? O Pedrinho, na época que estava disputando a eleição, mencionou diversas vezes esse discurso de união entre as chapas, entre as correntes políticas do clube, né? Mas desde o momento que assumiu até hoje ainda não apresentou esse discurso de campanha, né? A própria chapa Sempre Vasco, na qual o Pedrinho participa, compõe, ela sofreu diversos rachas nesse meio tempo. Temos o exemplo claro do Edmundo aí, que já veio algumas vezes através das lives na internet, mencionando justamente esse racha, essa briga, né, entre ele, o Pedrinho e demais membros da Sempre Vasco. Então, assim, a gente também tem outras correntes políticas que não são chamadas para o diálogo. O Vasco se encontra numa situação complicada e a gente não vê essa união na prática, né? É muito discurso e a gente não vê a realização. Você está dizendo que o Vasco está precisando de união. O que você acha de, a partir de agora, aproveitar que o Vasco completou 127 anos, a partir de amanhã, já fazer aí um ato, um primeiro ato em relação a essa questão da união que você está dizendo, já ligar para o Levin, ligar para outras correntes políticas do clube e pedir ajuda? Essa é a hora, amigo. O Vasco se encontra num momento complicadíssimo no Campeonato Brasileiro. Estamos aí a praticamente um jogo do final do primeiro turno e o Vasco está com 19 pontos. O Vasco precisa somar mais, pelo menos aí, 25 pontos. Então a situação é bem complicada. Essa é a hora, Pedrinho. Se quer buscar união, a torcida, você não há dúvida que a gente está junto, né? A torcida ela vai comparecer mais uma vez contra o Corinthians. Estamos fechados para ajudar, mas assim, a gente precisa também ser ajudado, né? Ninguém está aturando mais as coisas que a gente está sendo obrigado a passar, né? Vamos dizer assim, está tendo pouca contrapartida. É muita humilhação, muito estresse, entendeu? É muita situação que a gente vê diariamente relacionada à incompetência, né, de gestão. Mas a torcida tá aí, estamos aí, tá? Se precisar de ajuda aí, tamo junto. Queria fazer agora um breve comentário sobre a partida de ontem, no qual o Vasco foi a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, lá no estádio Alfredo Jaconi. Uma partida que, obviamente, pela situação atual do Vasco, era importantíssima. Haja vista que o Vasco tinha obtido resultado positivo contra o Santos, garantido 3 pontos, e a oportunidade de ganhar mais 3 pontos para dar uma respirada boa. O Vasco tinha a oportunidade de passar não só o Santos, mas como o Corinthians também. Então, era um resultado importantíssimo para o Vasco. Somado a isso, o Juventude ele está atrás da gente, então adversário direto, colou na gente agora. Então o Vasco agora tinha a oportunidade de ir para Caxias do Sul, após fazer uma partida muito boa contra o Santos, um excelente resultado. O Vasco tinha a oportunidade aí de engrenar a segunda vitória e, vamos dizer assim, dar uma afastada na crise, vir embalado para o jogo contra o Corinthians, né? Então havia essa expectativa do Vasco fazer uma boa partida, muito, né, esperando aí justamente que o Fernando Diniz mantesse o time que jogou contra o Santos, né? Então, assim, há um ditado isso, mais velho impossível do futebol, que é: time que tá ganhando não se mexe. Então o Vasco vinha perdendo direto, ganhou uma partida com uma escalação diferente,
E, em vez de manter, resolveu mudar de volta porque estava perdendo. Resultado, o Vasco perdeu mais uma partida, entendeu? Então, assim, Fernando Diniz ele resolveu manter, vamos lá, recolocar o Verratti ao time e ir para o jogo com um esquema que ele estava já mais acostumado, né? Houve aí, nesses 3 dias entre o jogo do Santos e o jogo contra o Juventude, muito debate a respeito dessa questão do Verratti voltar para o time ou não, né? Muito foi falado em relação a ele merecer estar ali por tudo que ele representa dentro do Vasco e por uma certa gratidão. A minha opinião é a seguinte: gosto muito do Verratti, acho um atacante artilheiro, tanto é que ele é hoje o artilheiro do Brasil, né, no ano. Já vem ajudando o Vasco há alguns anos, inclusive livrou o Vasco do rebaixamento já na época do técnico Ramon Dias. Mas, amigo, futebol é momento, entendeu? O Verratti ele tá numa fase complicada, uma fase ruim. É claro para todo mundo que o Verratti tem um problema com o jogo no pé, né, com a bola no pé. A bola no pé, ele tem uma dificuldade muito grande no futebol association ali, a dificuldade muito grande em conversar com outros jogadores. Então, assim, o Vasco fica muito refém a jogada aérea, né? O Vasco joga praticamente aí 30 bolas para a área para tentar achar o jogo aéreo com o Verratti, que é muito bom, é um atacante letal de cabeça. Mas a gente ficou bem claro aí que o Vasco ficou refém mais uma vez do jogo aéreo. Haja vista que o jogo contra o Santos nós tivemos apenas 6 cruzamentos para a área. Já nesse jogo agora contra o Juventude já deve ter mais de 25 com certeza. A gente viu o time aí por diversas vezes cruzando bola para a área e dessa vez nenhuma bola chegou para o Verratti. Então o Vasco foi totalmente inofensivo no ataque. O Vasco praticamente não atacou o Juventude. Ciscou muito com a bola e pouco efetividade. Então, assim, mais um jogo ruim do Vasco. Um jogo que defensivamente falhou, mais uma vez. É uma coisa assim que precisa ser estudada. A gente tinha uma expectativa do resultado, pelo resultado bom contra o Santos, a gente fazer uma boa partida. O Vasco se prepara aí durante 3 dias, né? Tem toda uma esperança de trazer um resultado positivo. O jogo iniciou às 19 horas e aí praticamente com 10 segundos o senhor Lucas Piton já perdeu a bola, passou a bola errado ali, um pouco antes do meio de campo. E o Juventude no contra-ataque acabou cruzando a bola e o próprio Lucas Piton acabou metendo a mão na bola, cometendo um pênalti com 20 segundos de jogo. Então, assim, porra, Piton, tá desatento. Tem explicação isso, cara. Acabou de começar o jogo, tá desatento, amigo. Você tá pensando em quê? Dá pra entender um negócio desse. Você já tinha sido expulso contra o Independente Del Valle com, sei lá, com 10 minutos de jogo você foi expulso. Mas tomou de 4 por causa de você. Ou seja, já tava desatento também. Aí agora, porra, com 20 segundos tu me faz um pênalti. O cara faz um plano de jogo, faz uma preparação pra partida, né? Monta-se toda uma estratégia, até porque o Vasco, quando joga com o Verratti, eu imagino que o Vasco está jogando por uma bola de cabeça, ficar fechadinho lá atrás, sair e achar uma bola pro Verratti de cabeça. A partir do momento que você toma um gol com 20 segundos, não faz mais sentido estar com o Verratti em campo. Não faz sentido nenhum. Aí é prejuízo, porque o Verratti ele não tem essa valência da associação. Então, você, Piton, mais uma vez foi responsável por arrebentar com o plano de jogo do Vasco. Você acabou com a expectativa de um resultado positivo. Por quê? Entrou dormindo. Você imagina, o médico passa a semana inteira esperando a cirurgia. Começa a cirurgia, se distraiu, matou o paciente. Então, amigo, não dá. Futebol profissional é esse tipo de coisa. Não tem condições de ter um tipo de jogador desse. É muito bom de cruzamento, mas nas outras 360 valências é fraco. Na minha opinião, assim como o João Vitor, seu grande amigo, né, vocês poderiam pegar o aeroporto e tchau. João Vitor já foi para a Rússia, graças a Deus, depois de tanto falhar, de tanto irritar o torcedor. O João Vitor é um jogador que o Diniz não foi capaz de barrar, né? Ele teve que ser vendido para parar de jogar. E o seu Lucas Piton também.
O Vasco, uma coisa que cabe observar, que a gente pode observar, né, a gente que conhece de Vasco, cabe salientar que o Vasco está há muitos anos, né, desde que o Vasco se tornou esse Vasco aí que não ganha nada, esse Vasco sem representatividade, esse Vasco aí que esportivamente falando está falido, desde que a gente se tornou esse Vasco bom amigo aí, o Vasco se tornou um clube totalmente corporativista em cima de jogador ruim. O jogador falha, erra, discute com o torcedor e o nego continua botando pra jogar. Por quê? O bom é, vamos manter o grupo, o ambiente gostosinho aqui do CT de São Januário. Ninguém quer saber de amizade mais, ninguém quer saber de performance, quer saber de resultado. Um clube não ganha título na amizade, no amor, entendeu? Aí você vai ver o jogo do Vasco, tu não vê uma discussão, tu não vê uma briga, tu não vê um dando esporro no outro. Pelo bom ambiente do condomínio, o Vasco, a ONG Vasco da Gama, ela tá aí mantendo jogadores e tomando porrada atrás de porrada por causa dessa situação. Então o seu João Vitor, ele falhou pelo menos uns 5 jogos esse ano bizonhamente e continuou de titular até ser vendido. O seu Lucas Piton vai pelo mesmo caminho, apesar de achar uns gols, mais assistência, mas falhou muito mais do que deu assistência. Se a gente poder contabilizar, a gente vai chegar a essa conclusão. E cadê os reforços? Cadê os reforços, meus amigos? Estamos agora na fase de quartas de final da Copa do Brasil. Mais uma vez aí o Vasco, depois de mais um ano, vai chegando aí nessa fase. Ano passado veio até a Sul-Americana. Com as eliminações de Flamengo e Palmeiras, a Copa do Brasil podemos dizer que é uma competição que não tem dono, né? É uma competição que está aí, é uma terra de ninguém. Poderia o Vasco vislumbrar um título da Copa do Brasil devido aos outros clubes que estão disputando? Com certeza, está aberto. Agora, se for analisar devido à nossa gestão atual, nosso momento atual, nosso elenco, dá para esperar algum título do Vasco esse ano? É óbvio que não dá. Dá para se iludir que o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil? Eu não consigo me iludir. Desculpa quem tá iludido aí, meu amigo. Não tá vendo o que tá acontecendo. Entendeu? O Vasco ele foi eliminado de forma humilhante na Copa Sul-Americana, que estava fácil também, muito mais fácil do que a Copa do Brasil. O Vasco tá numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, né? E agora tem gente que tá com essa esperança. Eu sinto lhe dizer que se não trazer pelo menos mais 3 zagueiros, 2 pelo menos bons, e mais um outro jogador aí, o negócio vai ficar meio complicado, tá? Essa demora, esse delay para trazer de jogador, isso custa caro, tá refletindo no campo. A gente ontem perdeu mais um jogo que, vamos dizer assim, quando o adversário direto na briga pelo rebaixamento. E o Vasco, mais uma vez, protagonizou um vexame, né? Mais uma vez, uma atuação patética do Vasco da Gama. Realmente para tirar o torcedor do sério. Mais uma vez, para surpresa de ninguém, o Vasco conseguiu decepcionar. Então assim, o Fernando Diniz ele precisa começar a raciocinar. O que vale mais a pena para ele? É um time que dá resultado dentro de campo, um time que performa, ou então, amigo, você vai morrer abraçado com um esquema tático que não está dando certo, entendeu? A dúvida que não está dando certo, o Vasco precisa entrar mais ainda na zona do rebaixamento, como já entrou, para poder ver que não tá dando certo. As coisas no Vasco estão muito claras, assim. Vou ser bem objetivo aqui. Se não contratar pelo menos 3 zagueiros, um para substituir o João Vitor, que foi embora, graças a Deus. Um zagueiro aí para pelo menos substituir o Maurício Lemos. Contratação em vão do Vasco, contratação ruim. Mais uma contratação ruim que foi falada à época. Jogador que não ia dar certo, jogador que já falhava muito no Atlético Mineiro, já não era titular no Atlético Mineiro. E o Vasco contratou. E aí, além de já vir machucado, quando jogou, falhou. Diversas vezes, falhas bizonhas. Primeiro jogo dele, uma bola que estava vindo em direção ao gol, ele tentou tirar, botou mais para dentro do gol ainda. Então, assim, um jogador que não vai ter mais oportunidades, 2 jogos sem ser relacionado. E a torcida já não confiava há bastante tempo. Então, amigo, Maurício Lemos, vai com Deus. Somado a isso, Luiz Gustavo tá saindo agora também, jovem da base do Vasco, saindo por aproximadamente 5 milhões de euros. A minha opinião é que o Vasco deve vender. O Luiz Gustavo, apesar de ser um jogador jovem e o Vasco está precisando de zagueiro, ele não vinha sendo aproveitado, né? Então, se não estava sendo aproveitado até agora, mesmo com essa deficiência gravíssima que o Vasco tem na defesa, então é porque não servia. Se estivesse servindo, estava usando.
25 a 30 milhões de reais aí, que eu espero que seja revertido o quanto antes para contratações, né? O Vasco joga agora contra o Corinthians, já no final de semana, um jogo que o Vasco tem que ganhar de qualquer maneira. O Corinthians que está disputando a gente diretamente ali na zona do rebaixamento com a gente, temos que ganhar esse jogo. O Vasco tem uma dificuldade meio forte de ganhar do Corinthians, mas um jogo dentro de casa, dentro de Januário, e o Vasco precisa ganhar essa partida de qualquer maneira. O Corinthians que está a 3 pontos do Vasco, só que tem um jogo a mais, né? Então a gente tem aí essa oportunidade de conseguir uma vitória e chegar junto no Corinthians. Mas é aquele negócio, né? O que adianta você ter jogo adiado, ter menos jogos, se quando você vai jogar você perde, como foi o caso de ontem. Bom é quando você tem jogo adiado com um time bom, que aí vai e ganha e aí dá esse upgrade na tabela. Agora, jogo adiado com um time ruim, aí perde, não adianta nada. Então foi o que aconteceu ontem. Mais uma vez, uma situação ridícula, né? Atuação ridícula dessa turma que está hoje no Vasco. Então fica essa pergunta no ar. O que o senhor Diniz vai fazer? Ele vai manter esse time que não está engessado, que não está conseguindo render com o Verratti ali, ou ele vai fazer o que pode ser feito em qualquer clube? Isso aí não deixa ninguém chateado não, tá? Verratti, está mal, vamos botar o David aqui vamos fazer um outro esquema de jogo, vamos botar o David para trabalhar um outro esquema de jogo da partida, vamos precisar de você vai ser importante também no segundo tempo, vamos, né? Normal, amigo, em qualquer lugar. Não tem esse negócio de ficar dolorido, chateado porque tá indo pro banco. Porra, o Vasco vai ficar mesmo refém das amizades? Vamos pensar em ganhar futebol? Vamos pensar no bem maior, que é o clube, que é o torcedor?